Olha aqui. Hora do Enem, PGM 314, bloco 1, cena 1A, take 1. Ai! Calma aí, Renatinho. Moleque. Atenção! Plantão da biologia. Plantão tem que ser de biologia. Por que é plantão? Uma planta com grandona, tipo samambaia, pá. Temos imagens exclusivas de uma espécie jurássica. Corta pra mim. Jurássica. Eu quero imagens. Acorda, Landuza! Letra C! Letra C! É C! Estamos juntos! Hoje é dia de Ciências da Natureza e a gente começa com Biologia! E hoje vamos bater um papo com um cara que luta pela defesa dos recifes do Atlântico Sul. É o coordenador da Rede Abrolhos, Rodrigo Moura. Daqui a pouquinho, porque agora vem pra cá, professor Kilder Domingos. Fala, Lange. E aí, professor? Tava com saudade? Tô de volta. Vem cá, professor. Biologia traz muitos nomes. Como organizar os estudos e se encontrar no meio disso tudo? Lange, a gente tem que começar perdendo aquele preconceito, né? Aquela famosa fala de eu não gosto de estudar, né? Vamos fazer um planejamento, vamos aprender a gostar de estudar, né? Então, como é que o aluno faz isso? Primeiro, ele tem que estar num lugar tranquilo, um lugar que ele se sinta bem, se sinta à vontade, que ele tenha o sossego dele, porque cada aluno tem uma forma diferente de abordar conteúdo, né? De absorver o conteúdo, de absorver a informação. Então, vamos colocar metas aí. Tenho esse meu planejamento, tenho o meu esquema de todas as disciplinas, começa a usar fases ali, né? Eu tive hoje, faz um jogo, né? Por exemplo, vou começar estudando por origem da vida, né? Tirei aquele dia para estudar a origem da vida, coloquei um ok ali, olha, já tenho, né? Uma parte do meu objetivo foi alcançada, parte para outra, né? Faz do estudo algo divertido, né? Vocês não fazem isso já para tecnologia, né? A gente não está voltando, as redes sociais estão aí, então sempre vai ter um assunto, é claro, que o aluno vai ficar um pouco perdido. Vai ter uma teoria que ele não vai entender direito, um conceito que ele vai ter uma dúvida. Manda aquela mensagem esperta para o professor que você conhece, né? Então, isso vai fazer com que o aluno tenha uma autossuperação. Aí chega aquele cara, poxa, eu trabalho o dia todo, estudo à noite, como é que eu vou fazer isso? Se organiza no fim de semana, sabe? Dá uma lida um pouquinho. É claro que também você não vai voltar para o estudo o tempo todo, vou ficar só estudando, me matar de estudar, virar a noite estudando. Tem que comer bem, tem que se alimentar bem, tirar uma boa noite de sono, porque a mente já vai estar cansada. Vestibular é cansativo. Então, se você cansar o seu corpo também, ninguém aguenta. É verdade. Então, o equilíbrio é tudo. Você trouxe uma questão de 2015 que fala sobre preservação e conservação. Já começa aí. Qual a diferença? Então, Lange, a preservação, ela já remete à intocabilidade, né? Quando a gente fala em preservar algo, a ideologia, né, preservacionista e conservacionista. A preservacionista, ela se refere àquele meio ambiente onde eu tenho um amor pela minha natureza, né, tenho um amor pela natureza em si, pelo meio onde eu estou, mas eu não tenho um olhar econômico para ele, né? Eu não quero utilizar aqueles recursos naturais para ter algo em troca, não quero gerar lucro a partir daquilo ali. Então ele utiliza esse meio como uma forma de manter e preservar todas aquelas espécies, toda a fauna, toda a flora. Então ele pensa de uma forma com que o homem não toque naquele ambiente, não destrua aquele ambiente de uma forma integral. Já o conservacionista, né, conservar, significa que a gente tem já uma visão lucrativa, a gente pensa na parte econômica, só que de uma forma mais sustentável. O que significa isso? Eu vou utilizar daqueles recursos naturais, eu vou usar ele para a minha vida, só que de uma forma responsável, né? Aqueles recursos que estão ali, eles têm que passar para a geração futura. Então, tudo que eu tiro daquele ambiente, eu tenho que pensar de uma forma de que aquilo ali ele é limitado, né? Em algum momento isso pode acabar. Então, de que forma responsável eu posso utilizar aquele meio? Fazer a manutenção. Isso. Algumas empresas hoje em dia, quando elas trabalham com energia limpa, utilizam a energia eólica ou a energia direta da luz solar,
É claro que, assim, economicamente, né, é um processo demorado, né? Não é de uma hora para outra, hoje eu vou ser sustentável. Não, né? Isso é uma forma que a sociedade tem que se educar para isso. E aí, bora pra questão? Vamos lá. É a questão 45 do caderno azul da prova de 2015, é isso mesmo? É isso aí. Bota aí, Renatinho. A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental. Opa, aí, ó, Lange, tá vendo? Já começando nessa questão, preservação ambiental. Já De novo? remete à intocabilidade. Exatamente. Então vamos colocar aqui? Bora. Vamos lá, preservação ambiental, tá? Que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Ele usou preservação e já falou que ele vai impedir a economia, né? Então isso aí já são palavras que a gente pode usar para todo o restante da questão. Então a gente já está falando, é intocável, ele está associando a economia, está falando sobre preservar, então já vou excluir. Pô, se tiver alguma coisa de ação do homem, a não ação do homem ou a utilização do homem nesse ambiente, isso já vai dar uma diferença. Já Então dá. vamos continuar aí. Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na... A letra A, ela já está falando para a gente o que ali, ó? Prática econômica sustentável. Se ele já está falando sobre impedir, Intocabilidade. né? Então, está dizendo para mim que essas empresas, as indústrias, governamentais ou não, elas vão utilizar desses recursos, mas de uma forma sustentável, de uma forma responsável ali, né? Então, aí eu já vou, né, ficar assim, o aluno pode até usar talvez como um distrator, porque ele vai ficar naquela dúvida. Poxa, mas ele falou sobre economia lá em cima, será que não é isso também? Palavra igual? Fica nessa Não dúvida. é, né? Então a gente já sabe que a prática é não outra. é. Não é preservar aí. Aí ele está se referindo já a conservar. Nessa primeira opção, se ele não sabe a diferença de preservar e conservar, ele já se embaralha todo, né? Então, aí ele pode ficar um pouquinho na dúvida, sim. Só que quando ele falou lá em cima sobre a intocabilidade e a impedir a economia, né, a impedir o aproveitamento econômico, Já tinha que... você já vai ter que afastar um pouquinho essa questão da conservação, né? A utilização dos recursos como economia, né? Para a economia. Então, aí o aluno já pode se ligar um pouquinho, sabe? Já pode pegar um macetinho. Vamos lá, B. Contenção de impactos ambientais. Vamos lá, se eu vou conter o impacto ambiental, já teve impacto, né? Se já teve um impacto ambiental, já não está mais preservado. A maioria dos impactos ambientais hoje já são considerados por uma ação do homem, é uma ação antropológica, né? Então isso aí também já está levando para a gente uma conservação, porque se eu vou conter o impacto, significa que eu tenho que preservar aquele ambiente que de alguma forma foi danificado. Beleza. C. Utilização progressiva dos recursos naturais. Primeiro que ele já fala de utilizar o recurso natural, se eu vou utilizar, estou conservando. Já entra em choque com progressivo, intocabilidade lá. Já vai entrar em choque aí. E quando ele falou progressiva, Lange, cara, eu vou ficar utilizando de uma forma progressiva, ou seja, com frequência, né, de uma forma sem pensar naquela questão de ter um limite daquele recurso natural, aquilo ali já vou danificar também um pouco o ambiente, né? Então aí eu já vou estar, de alguma forma, tentando conservar, né? Mas a utilização progressiva vai, de alguma forma, danificar o meio que a gente está. D, então. Proibição permanente da exploração da natureza. Olha só, Lange, proibir. Tá vendo? É aquilo que eu falei para você. Se eu vou proibir o uso, se eu vou proibir uma ação, né, significa que ali não pode mais existir um contato, né? Já é o intocável, né? Então o gabarito dessa questão aí, ó, já foi dito pra gente, foi jogado. A primeira palavra já diz pra gente, eu estou me referindo a preservar, né? Eu não vou mais tocar naquele ambiente, eu não vou mais ter contato com ele. Então vamos impedir qualquer tipo de possível ação antropológica aí. Bacana. Então o gabarito é a letra D, mas bora dar uma olhadinha na letra E? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Definição de áreas prioritárias para a exploração econômica. Então, eu tenho áreas específicas ali, né? Vamos lá, a Amazônia, vamos botar ela como exemplo? Sim. Digamos que tem alguma empresa que queira utilizar determinado espaço, né? Se eu vou utilizar um espaço de uma floresta, significa que eu já vou danificar ela de alguma forma, tá? E a partir do momento que eu utilizar determinado espaço, eu já vou estar prejudicando algumas espécies, seja de animais, seja de plantas, porque eu vou estar tirando ela dali. E quando a gente fala em tocar em determinada espécie, eu não estou prejudicando apenas aquela população.
eu estou prejudicando todo um ecossistema, porque outras espécies dependem dessa que eu estou tirando dali. Desequilibra tudo. Por mais que eu utilize apenas aquele espaço, de alguma forma eu já prejudiquei o restante. Então eles podem tentar de alguma forma conservar o restante, não ter um contato direto, mas de qualquer forma ele já danificou aquele determinado espaço. Pessoal, vamos chegar lá na frente de novo? Vamos lá, vamos. Bora pra lá. Pelo que eu entendi ali, fundamental para resolver essa questão é realmente saber o conceito mesmo de preservação e conservação, porque já dava para eliminar muitas opções Pois ali. é, se a gente utilizasse o proibir ali, né, e o intocável, né, se eu não vou tocar mais, eu não posso mais tocar naquilo ali, não posso mais ter contato, e ele usou a palavra proibir, eu já poderia, né, linkar uma a outra. Mas se você sabe o conceito, facilita muito a sua vida. E de que outros jeitos a preservação e a conservação podem ser cobradas no Enem? Né, a gente está numa onda aí de febre amarela, certo? O que está acontecendo com uma população sem informação? A gente está vendo que está tendo uma chacina de macacos aí, né, de micos que estão tanto na área rural quanto na área urbana. Eles estão matando os macacos achando que eles estão passando a febre amarela. E não é o que acontece, né? A febre amarela é causada por um vírus e o vetor dela é o mosquito. O mosquito é o grande vilão. Então, assim como nós, os macacos também são vítimas aí. Quando a gente fala sobre preservar e conservar, a partir do momento que a gente conserva a espécie de primatas não humanos, eles trabalham para a gente, né? Eles são sentinelas, né? A partir do momento que você vê esses animais sendo contaminados, né, eles têm a doença, a gente já sabe que está tendo uma onda ali, a gente já sabe que isso está aumentando. Então é uma forma da gente procurar um equilíbrio, né? Como que a gente pode evitar? Como que a gente pode diminuir a concentração de mosquitos? É o Aedes aegypti que passa. Então ele vai conseguir, poxa, mas ele não passava só a dengue? Não, ele passa a febre amarela também. Só que os micos, os macacos, né, os primatas não humanos, silvestres, assim como nós, são vítimas também disso ali. E a partir do momento que a gente tira essa espécie, isso vai nos prejudicar. Porque os mosquitos não têm esse grupo, que também são vítimas, e eles vão atrás da gente. Eu estou destruindo determinado grupo, só dos primatas, mas eu não estou prejudicando só os primatas. Eu estou prejudicando a flora daquele local, a fauna daquele local, porque outros animais dependem desses micos também, e eu estou prejudicando a espécie humana. Né? Simplesmente porque eu estou destruindo um grupo específico. Simplesmente por falta de conhecimento. Simplesmente por falta de informação. Né? Ler um pouquinho, às vezes, né? faz bem sobre isso. Né? Então, coitado dos miquinhos, eles não têm nada com isso, pelo contrário. Eles nos ajudam e são tão vítimas quanto a gente também. E é um tema super atual, né? Um tema super atual. Enem gosta, né, de temas atuais. Enem ano passado, em biologia, pelo menos em química, eu não vi ele cobrando sobre febre amarela. E como é um tema que ainda está em alta, é bem possível que tenha alguma questão sobre. Então é super importante a gente estar tocando nisso agora. Com certeza. Todo conhecimento é válido, né? Todo conhecimento é positivo para o estudo. E para quem quer aprender mais sobre tudo isso, preservação, conservação, até sobre febre amarela, isso tudo? Eu recomendo sempre entrar um pouquinho no Instituto Chico Mendes. Né? O site do Instituto Chico Mendes, né, o ICMBio, ele traz todas as informações da atualidade. Então, tanto para agregar o seu estudo biológico, quanto para você pegar mais informações do que está acontecendo, é a melhor opção. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua presença. Lange, eu que agradeço. É sempre bom estar aqui. Já pensou em trabalhar com os Recifes do Atlântico Sul? O nosso convidado tem essa sorte. Ele é coordenador da Rede Abrolhos, Rodrigo Moura. Lange, Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Conta pra gente, o que é a Rede Abrolhos? Bom, a Rede Abrolhos, ela é um grupo de cooperação científica. Então, ela foi criada através de um programa do CNPq e da CAPES, chamado CISBiota, que era o Sistema Nacional de Pesquisa em Biodiversidade. Então, isso permitiu que várias universidades juntassem força, formassem grupos maiores para alcançar objetivos ambiciosos em biodiversidade. Mas aí, como é que é o seu dia a dia? Meu dia a dia é de professor na universidade, né? E nós, periodicamente, realizamos campanhas, expedições oceanográficas. Então, nós vamos ao campo coletar amostras que são trabalhadas no laboratório ao longo do ano por estudantes de graduação e de pós-graduação. E como a tecnologia ajuda no seu trabalho? A tecnologia é fundamental, porque o oceano é um ambiente inóspito para nós. Então, a tecnologia vai desde a navegação
até a própria pesquisa embaixo d'água. Equipamentos de mergulho, robôs submarinos, submersíveis, né? Então a tecnologia está presente o tempo todo, no campo e no laboratório também, para o processamento das amostras, sequenciamento do DNA dos organismos e assim por diante. Ela está em tudo. Agora conta pra gente, qual foi a maior descoberta da sua vida? Eu não teria como te dizer a maior descoberta, mas eu acho que eu já fiz algumas muito interessantes, como, por exemplo, novas espécies de peixes, locais onde nós imaginávamos que um determinado ecossistema não existisse e lá estava ele, como, por exemplo, os recifes da Amazônia. O mapeamento das formações coralíneas de abrolhos, né? Então, nós ampliamos em quase 20 vezes a área de recifes conhecidas na região de abrolhos, né? Então, vai desde da descoberta de uma pequena espécie até vastas extensões de ambientes. Então, a sua especialidade é ecologia recifal. Explica isso pra gente. Bom, é fácil. A gente tenta entender qual é a estrutura do ecossistema dos recifes, ou seja, quais são os organismos que constroem o ecossistema, e a gente procura entender também como é que esses organismos interagem, ou seja, como que o ecossistema funciona. Um pesquisador como você observa o mar diferente das demais pessoas, assim? Isso rola? Com certeza. Para a maioria das pessoas, o mar termina na superfície praia, mesmo. né? E para nós, o mar é uma grande estrutura tridimensional, onde várias camadas de água que têm propriedades diferentes, pesos diferentes, densidades diferentes, temperaturas diferentes, organismos diferentes. Então, a gente enxerga o mar como se fosse um grande cubo tridimensional e cada camadinha tem as suas propriedades, os seus organismos próprios. Então, ele é muito mais complexo. Então, mais do que ninguém, você pode responder essa pergunta. Qual a importância do mar para o ser humano? Olha, a importância do mar, ela, por exemplo, está aqui, ó, o oxigênio que a gente está respirando. Olha aí, Uma parte simples, né? Uma parte significativa dele veio do mar. A temperatura, essa temperatura agradável, ela é propiciada pelo mar. O mar, ele modula a temperatura do planeta. Não sei o que você almoçou hoje, mas eu, por exemplo, comi um peixinho. 20% da proteína animal que a humanidade consome vem do mar. Isso para não falar em inúmeros outros serviços ecossistêmicos que o oceano fornece para a gente. A proteção da linha de costa, a navegação. Você provavelmente veio para cá de ônibus. Sim. O seu ônibus é movido a diesel. Esse combustível foi extraído do fundo do mar. Então o mar, ele está em tudo. Na nossa roupa, nesse botão aqui, tem petróleo que saiu do mar e os exemplos são muitos. Esse dia a dia de expedições e tudo mais, rolam muitas aventuras, não rolam, não? Rolam várias aventuras. Eu diria que sim, não tem nada melhor do que uma expedição de campo, uma campanha oceanográfica. Mas a aventura, ela também ocorre no dia a dia. Porque a gente passa a maior parte do tempo estudando, a gente passa a maior parte do tempo analisando nossas amostras, analisando nossos dados. E essa descoberta que é feita no trabalho, digamos assim, de bastidores, né? No trabalho no laboratório, essas também são muito relevantes, são muito empolgantes, tão empolgantes quanto ir a campo. Né? Só praia o dia inteiro, mergulho, peixinhos. Não. Longe disso. Muita ralação no laboratório, com planilhas de dados, com cálculos, modelagens, a própria redação dos trabalhos. Agora, conta um pouco mais pra gente sobre a pesquisa em abrolhos. Quais são os maiores desafios? Bom, Abrolhos é o maior recife coralíneo do Atlântico Sul. Uma parte desse recife é protegido na forma de um parque nacional. Então, nosso projeto trabalha em parceria com o ICMBio. O ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. É o órgão do governo federal responsável pelas unidades de conservação. Então, a nossa pesquisa
visa também informar esses tomadores de decisão, os gestores, sobre os processos que estão acontecendo, sobre as melhores estratégias, por exemplo, para se gerenciar o uso dos recursos pesqueiros. A gente responde perguntas sobre a efetividade, quer dizer, será que essa unidade de conservação está conseguindo conservar a biodiversidade, está conseguindo exportar biomassa de peixes para as áreas do entorno? Então, tem um viés que é de ciência pura, que é entender como o ecossistema funciona, e também tem um viés de pesquisa aplicada, que é entender como que nós podemos utilizar esse ambiente de forma sustentável, ou seja, como que a gente consegue utilizar esse ecossistema ao longo do tempo. Conservação e preservação, tá certo? Isso. Usar sem comprometer o capital natural, o que é difícil, é um desafio. É um desafio. Nós não estamos conseguindo fazer isso, então essa área da qual estamos falando, ela é fundamental, porque ela é o futuro. A faculdade foi o que você esperava? De certa forma, sim. A biologia é interessante, né? Muita gente vai para a biologia fugindo da matemática. Né? Muita e gente esse faz isso. é um tremendo engano. Porque, na verdade, a gente utiliza matemática, estatística, modelagem numérica o tempo inteiro. Né? Olha aí. Então, especialmente na ecologia, né? Mas em todas as áreas da biologia, né? Porque a quantidade de informação com a qual a ciência moderna está lidando é muito grande. A gente precisa cada vez de mais ferramentas quantitativas. Né? E aí que entrou a matemática forte. Entra a matemática forte, entra a estatística forte. Fora química também. Química e física, a relação é direta. Né? Desde os processos metabólicos, né? Até os processos do ecossistema mesmo, né? Quer dizer, como é que o CO2 que está se acumulando na atmosfera afeta a química do oceano e que, por sua vez, afeta o funcionamento do Recife. Esse é um tema de pesquisa da Rede Abrolhos, por exemplo. Né? Então tá tudo conectado, né? Tá tudo conectado. Mas e as ciências humanas? Hoje, no século XXI, o homem, o ser humano, é o protagonista da história. Nós estamos monopolizando os principais processos geoquímicos. Nós somos uma força geológica do planeta hoje. Nós influenciamos tudo. Então, é claro que não se pode pensar em ecologia sem colocar o homem no centro da problemática. Aposto que muita gente se amarrou, a galera que está em casa curtiu muito esse papo, então eu queria um recado aí, um conselho para quem vai fazer o Enem já pensando em fazer biologia. E aí? Olha, acho que o conselho geral, que não serve só para o Enem, serve para todo o desenvolvimento profissional. Nós não somos corredores de curta distância, então nós somos maratonistas. Então, a gente precisa se disciplinar, fazer sempre, ser consistente e não improvisar na última hora. Eu acho que esse é um recado muito importante para a turma do Enem e até para quem já passou dessa parte, né? Para quem já está ingressando na universidade, já está ingressando numa carreira científica. É preciso ter consistência, é preciso ser um maratonista, correr devagar e sempre. E manter o ritmo. Consistência. Agora eu quero saber uma parada pra mim, assim. Eu posso ir na próxima expedição para Abrolhos? Nós estamos indo para a Bahia, vão cerca de 27 estudantes nessa campanha, de várias universidades, da Universidade Federal de Pernambuco, da Unifesp de São Paulo, da UFRJ, do Jardim Botânico, da Federal do Espírito Santo. Então, esse grande consórcio vai a Abrolhos e vocês estão convidados para documentar e conhecer de perto as pesquisas. Renatinho, anota aí, hein? Rodrigo, muitíssimo obrigado mesmo pelo bate-papo, pelo convite, é quase forçado, brincadeira. Muito obrigado mesmo, volte sempre que quiser. Valeu, meu caro. Tá bom? Um abraço. Hora do Enem fica por aqui, mas amanhã tem mais. E não esquece de nos acompanhar lá no canal youtube.com/TV Escola. Até lá!
Vamos bater um papo com um cara que luta pela defesa dos Recifes do Recifes, não. Recifes. Recifes.